quando começa a vida, os parlamentares, como a senhora, têm um bom apoio do presidente da Câmara. Em entrevista à TV Câmara, o presidente, deputado Arlindo Quinalha, disse que é favorável às pesquisas com células-tronco. Quinalha também falou sobre os assuntos que devem movimentar o plenário na semana que vem. Eu tenho, digamos, absoluta convicção de que a pesquisa tem que ter o rigor ético para não permitir qualquer tipo de aventura com a vida humana. Segundo, ela tem que visar a recuperação da saúde das pessoas, portanto, ela tem o objetivo de diminuir o sofrimento humano, tanto das pessoas quanto das famílias. Presidente, sobre a agenda do plenário da semana que vem, há duas propostas polêmicas. A que regulamenta a emenda 29 com gastos para a área da saúde, aumenta esses gastos, e a mudança na tramitação das medidas provisórias. Como a oposição não quer que seja criada uma fonte alternativa para a saúde, né, porque acha que vai criar mais uma contribuição, chega de pagar imposto, esse discurso, a base do governo, de outra parte, quer aprovar com fonte alternativa, porque isso vai permitir, por exemplo, pagar, segundo a argumentação da base do governo, pagar, digamos, de uma forma mais ampla os atendimentos na área de saúde. Então vai ter discussão, vai ser uma longa noite na terça-feira, e na quarta-feira eu pretendo colocar em votação este novo trâmite de medida provisória. E ontem o plenário da Câmara votou um projeto que modifica o Código Penal e diminui o tempo de tramitação dos processos penais. As 5 fases do processo vão ser concentradas em uma única audiência. A primeira proposta aprovada regulamenta a profissão de oceanógrafo, que são as pessoas especializadas em meio ambiente marinho. Este projeto agora será analisado pelo Senado. Em seguida, os deputados votaram o último projeto de um pacote de propostas do Poder Executivo que moderniza o Código Penal, que já tem quase 70 anos de idade. Entre as novidades está a possibilidade de o juiz ouvir réu e testemunhas em uma única audiência. Todos os processos, todas as acusações terão esse rito comum, que é o rito só para todas as causas, estelionato, estupro, seja o que for, vai cair nesse rito. O juiz tem que ouvir o réu, ele tem que sentir se o réu está mentindo a ele, está dizendo a verdade, ouvir as testemunhas também para saber se elas realmente estão transmitindo a ele aquilo que tem informação efetiva. Então veja, concentra tudo numa audiência só. Isso vai dar uma celeridade grande ao processo. Concentração da produção de provas em uma única audiência. Hoje o que é feito em 5 passos será feito em um único momento. Hoje, quando uma vítima sofre uma lesão corporal, por exemplo, ele tem direito a ver o seu agressor punido criminalmente, ser preso, e ao mesmo tempo receber uma indenização. Isso era feito em 2 processos separados, e agora será possível ao juiz criminal a fixar a pena, ao mesmo tempo já estabelecer o valor da indenização. Para a semana que vem, o assunto principal deve ser a regulamentação da emenda 29 e a proposta que cria um novo imposto nos moldes da antiga CPMF. O embate será na próxima terça-feira. Vamos entrar obstruindo desde o primeiro minuto. E nós esperamos exatamente que haja um levante da sociedade, uma reação da população, com presença aqui no Congresso Nacional, para mostrar a insatisfação do povo brasileiro, que não suporta mais tanta demagogia e tanta essa mão de gato do governo no bolso do cidadão brasileiro. Você não pode criar uma despesa permanente com base numa receita que num gráfico está num momento de pico. Porque quando ela descer, quem é que vai pagar esses hospitais, essas unidades de saúde da família? Então, a saúde do povo brasileiro não depende de paliativos. Ela precisa de fonte permanente, estrutural de financiamento. O Correio Brasiliense deu miudinho aqui, esperava que desse com mais destaque pela importância da notícia essa decisão, eu acho que também igualmente histórica do plenário da Câmara, que acelera os processos criminais, porque a grande queixa, deputada, ao longo dos anos a gente ouve aí, a justiça é muito lenta no Brasil, etc. Essa decisão, só para lembrar e reforçar aqui, diz o seguinte: em uma única audiência, as 5 fases do processo: depoimento das testemunhas de acusação, das testemunhas de defesa, interrogatório do réu, diligências e alegações finais. Isso é histórico.
fazer tudo de uma vez, e o juiz poderá até mesmo proferir a sentença na mesma audiência, se entender que há elementos suficientes para a decisão final. O projeto agora vai à sanção do presidente Lula. A senhora acha que essa medida resolve um pedaço desse atraso histórico, atraso nas decisões judiciais, ou a gente ainda tem que mexer muito na legislação para poder avançar também nessa área? Eu acho que é um avanço histórico, mas eu considero que ainda temos que mexer muito na legislação e terminar com esses processos de burocratização. Nós temos que informatizar todo o judiciário para que a gente possa ter agilidade nos processos. Tem processos que estão há quase meio século, né, aguardando. Quer dizer, esse atraso, essa lentidão é mãe da impunidade. É mãe da impunidade, a burocracia e a lentidão. Eu acho que hoje nós podemos romper com isso pelas formas modernas que temos. Então, eu acho que é uma semana de avanços históricos. E, por exemplo, na Câmara dos Deputados nós temos aprovados também o direito das pessoas com deficiência, a Convenção de Nova York. Eu acho que também foi um avanço. Então, vivemos um momento feliz. Uma semana de boas notícias. Uma semana de boas notícias. Olha, espero que semana que vem também seja. Só para lembrar aqui, o Correio Brasiliense lembra que, atualmente, para cada fase do processo, há pelo menos uma audiência. E o intervalo entre um e outro costuma ser longo de meses, em alguns casos. Imagina, isso tudo pode ser resolvido num dia só. Em um dia só. Fantástico. Não é fantástico isso? Eu considero. Outra coisa, diz aqui, lembra aqui que há 2 semanas um projeto semelhante foi aprovado para dar celeridade aos casos específicos de crime contra a vida, homicídio. Então a senhora lembra daquele pacote que foi aprovado semana passada, que começou. O Brasil espera isso há muitos anos. Há muitos anos. Olha, eu me sinto feliz porque eu sou deputada de primeiro mandato e eu considero que a Câmara, o Parlamento tem que discutir, mas tem que negociar, acordar. Porém, agilizar uma série de coisas nós precisamos. E precisamos também, para isso, mudar, inclusive, o regimento da casa, para que as coisas também aqui sejam mais rápidas. Deputada, a senhora lembrou que essa foi uma semana de boas notícias aqui na Câmara e disse que espera que a próxima semana também seja. O deputado Arlindo Quinalha, presidente da Câmara, já disse que vai colocar em votação a emenda 29. Qual a expectativa da senhora? Sim, será colocada em votação 3 questões, a meu ver, que são polêmicas. Uma, que é a emenda 29, outra, que eu tenho quase certeza que também vai ser colocado a questão das cotas, que está em negociações para que se consiga vencer as divergências que existem. E será novamente uma semana histórica. Espero que as questões das cotas sejam aprovadas, bem como a emenda 29 com financiamento para a saúde. Bom, deputada, os jornais, todos os jornais dão bastante destaque à prisão do deputado Álvaro Lins, estadual lá do Rio de Janeiro, e a denúncia contra o ex-governador Antony Garotinho por formação de quadrilha armada. Eu até não conhecia essa expressão, mas enfim, quadrilha armada. Garotinho é acusado de liderar a quadrilha. Polícia Federal prende o deputado. Polícia Federal diz que Garotinho chefiava a quadrilha e prende Álvaro Lins. Garotinho é denunciado por formação de quadrilha e por aí vai. A senhora acha que Garotinho, que não estava muito, digamos assim, debaixo dos holofotes ultimamente, estava meio que no ostracismo, ele agora volta à tona com essa denúncia? Muitas vezes essas denúncias costumam ter um efeito contrário. Pois é. No ano eleitoral? Eu acho que essas denúncias se devem exatamente ao ano eleitoral. E no ano eleitoral muitas questões são reavivadas ou para dar foco ou para destruir algum potencial candidato, né? Mas o Garotinho ainda tem muita força no Rio de Janeiro. Eu acredito que nós não podemos
pensar que desprezar a força de Garotinho, né, no Rio de Janeiro. Mas o Sérgio Cabral, a meu ver, também representa uma força do PMDB. Então, mas eu acho que no ano eleitoral não se deve desacreditar que Garotinho não tenha força. Diz aqui a resposta de Garotinho. Garotinho diz que a ação da Polícia Federal foi medida covarde e política. Em blog, ex-governador afirma que não há nenhuma prova material de nenhum ilícito que tivesse sido praticado por ele. E debitou a política, a ação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Agora a gente observa que está se tornando hábito colocar nas mãos debitar a Polícia Federal, por motivações políticas, qualquer tipo de acusação. Paulinho da Força acaba de fazer isto. A seu ver, deputado, a Polícia Federal está agindo politicamente em todos esses casos? Olha, eu considero que no caso do Paulinho existem muitas provas. Então as provas foram levantadas pela Polícia Federal e nós não podemos já julgar. Porém, há indícios muito concretos em relação à questão do Paulinho. Esperamos que a Comissão de Ética da Casa possa rapidamente julgar a questão, porque ela foi levada para a Comissão de Ética. E nós vamos voltar a falar sobre o caso do Paulinho no próximo bloco. Veja a seguir, corregedor da Câmara quer explicações sobre atraso em abertura de processo contra o deputado Paulo Pereira da Silva. Aguarde só um instante.